como foi o processo psíquico, social, para a gente chegar numa geração de ultrassensibilidade? Ou seja, antigamente, por exemplo, o chefe, o CEO de uma empresa falava assim, querido, vamos realizar assim, 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 assado. A pessoa, ok, chefe, vamos. Hoje em dia ele tem que ter 1000 cuidados com o que vai falar, porque o funcionário pode ficar ultra sensível. Ai, meu Deus, ele me deu uma ordem, não é assim que se faz. Hoje em dia, o filho fica ultra sensível com o pai. O pai tem que, se falar um pouco mais alto, o filho sai de casa. O funcionário pede demissão. Na rua, se você falar, poxa, eu não gostei do que você fez, a pessoa acha que é um ataque pessoal. Você só está falando que não gostou do que ela fez. Como é que essa ultrassensibilidade chegou nesse nível? Porque eu percebo, assim, pela internet, como a gente tem muitos seguidores nas redes sociais, que as pessoas são ultrassensíveis. E outra coisa, tudo ela contrariar... Ela tem uma opinião inflexível, sua opinião não é nada para ela e ela odeia você por causa da sua opinião. E tudo que você fala, ela se acha tão especial que ela acha que é para ela. Ou seja, eu subo um vídeo lá para milhões de pessoas. Ela fala, se você está falando não tem nada a ver, eu não sou assim. Ela acha que é com ela. Essa ultrassensibilidade, como é que foi esse processo psicossocial para chegar nesse nível? Essa pergunta é interessante e raramente alguém me fez, sabe? Ela é muito inteligente. Sensibilidade é importante. Ela previne a psicopatia. Um psicopata não tem sensibilidade. Ele machuca e fere e não sente a dor do outro. O sociopata pode até transgredir as regras sociais, andar em alta velocidade, mas tem sensibilidade. Então, sociopatia e psicopatia, elas são diferentes, embora haja casos de psicopatia e sociopatia na mesma personalidade. Bom, sensibilidade é vital. Se você tem sensibilidade, você reconhece erros, você tem sentimento de culpa, você se coloca no lugar do outro, você percebe as consequências do seu comportamento, empatia. Agora, a hipersensibilidade faz da emoção terra de ninguém. E existe uma síndrome que eu detectei chamada síndrome tri-hiper. Hiperpreocupação com a opinião dos outros, hiperagitação mental e a hipersensibilidade. A hipersensibilidade é um problema grave, porque quando alguém te contraria, não é apenas um impacto, é um super impacto, é um terremoto emocional. Quando alguém te decepciona, no passado, uma decepção te levava a você a suportar e se reinventar. Hoje, o impacto é tão grande que as pessoas não conseguem ter autonomia e liderança de si mesmas. E por que a hipersensibilidade ela virou uma epidemia mundial? Devido à hiperaceleração de pensamentos. Eu vou dar um exemplo. Aqui, se você vê quem está me vendo e ouvindo, e você também, se eu mexo com o meu dedo, está na direita, na esquerda, você tem percepção dos parâmetros da realidade. Se eu aumentar demais a velocidade, isso é ansiedade. Se eu aumentar excessivamente, é uma ansiedade com hipersensibilidade, você perde os parâmetros. Então, uma mente agitada, inquieta, que não para de pensar, que não descansa, que está esgotada, acorda cansado, que não dorme bem, ela é uma mente explosiva. Não é uma mente que tem autonomia. Isso está ocorrendo demais nesse país, radicalmente doente e dramaticamente polarizado. Bom, então você tem que fazer o quê? Desacelere a sua mente, não tem mágica. Ninguém pode fazer por você se você não treinar a sua capacidade de contemplar o belo, a sua capacidade interiormente de trabalhar, que minha paz vale ouro, o resto é lixo, a sua capacidade de perceber que as pessoas não vão corresponder às expectativas sempre e a sua capacidade de preservar a sua mente como a sua casa é preservada com portas e janelas. Se você não tem portas e janelas na casa chamada personalidade humana, a vida é um caos. Tem um versículo sobre isso. O homem que não domina o seu espírito é como uma cidade sem muros. Ou seja, o homem que não domina a si mesmo é uma cidade sem muros. Qualquer um ataca e ele está aberto ao ataque. Eu, como sou teólogo de formação, eu costumo dizer que a Bíblia tem solução para tudo. Quando o apóstolo Paulo vai explicar sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre mansidão, que é a inteligência emocional, a gestão das emoções chamam de autocontrole. Ele fala sobre a temperança, ele fala sobre o domínio próprio, ele fala sobre ser longânimo, que é ter paciência com as coisas e com as pessoas. Então, na verdade, quanto mais, aqui um conselho para os meus alunos, conselho pessoal meu, quanto mais você se espiritualizar, quanto mais você se aproximar do que está escrito, que eu chamo de sabedoria milenar, a Bíblia, mais chance você tem de ser uma pessoa melhor. Porque você vai ter ajuda externa, que é essa ajuda espiritual, para ser manso, para deixar para lá,
para ser paciente, para dominar-se a si mesmo, porque quem não domina a si mesmo não domina mais nada. E, enfim, a gente só vai ter um país melhor se as pessoas desse país forem melhores. Exatamente. Começa de dentro para fora. Lógico. O domínio próprio é algo muito importante. Quem não domina minimamente a sua emoção e os seus pensamentos vai sempre reagir pelo fenômeno bateu e levou. Uhum. Bateu e levou, ação e reação é ótimo para a física, mas péssimo para as relações humanas, porque retroalimenta a agressividade. E não apenas drogas viciam. E não apenas os celulares também viciam, porque mexem com o ciclo da dopamina e da serotonina, mas também brigar, atritar vicia. Tudo que é short vicia. Vou dar uma explicação aqui. O que gera mais tribos que se gladiam? O basquete ou o futebol? Futebol. O que gera mais pessoas também que se contrapõem um ao outro? O futebol ou o tênis? Futebol. É o futebol. Porque o gol é mágico. Tudo que é rápido e curto gera explosão emocional, gera dependência. Por que os antidepressivos raramente geram dependência? Porque o efeito é lento. Demora 15 dias, entendeu? Para fazer efeito, depende da droga. E porque os tranquilizantes menores, se mal usados, eles podem gerar dependência. Ou uma droga como a cocaína e o crack. Claro que não no nível deles. Mas por que gera dependência? Porque a ação curta e rápida. Claro que é importante usar tranquilizantes quando bem prescrito por um psiquiatra, um neurologista, por tempo determinado. Isso é muito importante para dar suporte para você se tornar autor da própria história. Mas o teu eu sempre tem que ser o ator principal, ou a atriz principal. Você não pode se entregar só a isso. Exatamente. O medicamento é um ator coadjuvante do processo. Boa. Agora, por que também nos celulares nós estamos vendo uma alta dependência? Por causa dos shorts. Tudo que é rápido e curto gera dependência. Por isso que, para que possamos ter saúde emocional nessa sociedade urgente, é necessário você treinar seu eu para ter uma vida mais calma. Uma vida mais calma é uma vida que exige menos dos outros e menos de você. Porque a autocobrança é um câncer. Quem cobra demais de si é um excelente carrasco. A mente mente. Ninguém pode nos trair mais do que a própria mente. E a autocobrança é um problema sério. Segundo ponto, mais leve. Uma pessoa mais leve é mais bem-humorada. O marido é capaz de olhar para a esposa e falar: querida, você é admiravelmente impulsiva. E ela olha para ele e fala: meu bem, você é fascinantemente irritadiço. Ou seja, eles são mais leves. Eles não ficam brigando e se atritando por bobagens, porque isso vicia. Todos nós conhecemos casais que brigaram a vida toda e não se separaram. Eles se amam, sim, mas o amor está tóxico. Eles estão viciados em apontar a falha. Até o tom de voz já irrita. Bom, então uma vida mais leve, mais calma e mais tranquila. Isso é treinamento. Felicidade e saúde emocional não é genético, é treinamento. Por isso que há miseráveis morando em palácios e há ricos morando em casas muito humildes, porque treinaram essas habilidades que as pessoas normalmente não treinam. As emoções determinam como você lida com a vida, né? Não é só a vida financeira que determina, são suas emoções.